Amar a Deus acima de tudo transforma nossa forma de viver. Mas será que realmente praticamos isso no dia a dia? Confiar no Senhor e ajustar nossa visão por fé nos leva à verdadeira obediência. Essa mensagem pode mudar sua forma de enxergar os desafios. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Da leitura bíblica feita no início, eu quero destacar um versículo, o versículo 37, e vou repetir a leitura dele aqui. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Nós vivemos isso de fato? Amamos a Deus sobre todas as coisas? Amar Deus assim quer dizer que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, alma e pensamento. Nós amamos Deus dessa forma, acima de ideologias humanas, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, quer dizer, acima de tudo mesmo. Amar a Deus assim é não questionar os seus atos, as suas formas de agir. É aceitar o que Ele tem como o melhor. E quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós aceitamos por fé o cuidado do Senhor e buscamos discernimento nele. Nessa busca por discernimento, nós buscamos entender o que Ele realmente quer de determinada situação, quando ela até mesmo não nos parece tão favorável, mas se Ele está executando daquela forma, é porque Ele tem um plano, é porque é melhor, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Será que na primeira dificuldade já não questionamos o Senhor? Nem bem tentamos entender o que está acontecendo e já saímos questionando? Pense nisso. Talvez não no primeiro ímpeto diante de um problema, quando nós nos assustamos com ele, com aquela situação e questionamos inicialmente, mas quando nós insistimos nesse questionamento, ou quando nós até agimos numa direção diferente, sem discernir qual é a vontade do Senhor, aí eu entendo que nós temos um grande problema. Claro, o ideal seria conseguirmos evitar até mesmo esse primeiro ímpeto, esse primeiro questionamento, mesmo diante do susto. Mas como seres humanos, nós pelo menos devemos tomar cuidado em não darmos mais força a qualquer questionamento que possa surgir, caso ele apareça. Ainda mais nós, que somos diferentes. Amar a Deus da forma como o texto sugere é amar ao Senhor acima de qualquer outra situação. Não apenas acima de todos, mas acima de tudo. Mesmo que o mundo se abale, nele devemos ficar firmes. Acreditar que Ele tem sempre o melhor para nós em qualquer situação, mesmo que ela pareça estranha, até ruim aos nossos olhos. Confiar que o melhor de Deus já está acontecendo, porque Ele está no controle. Independentemente de maus testemunhos ao nosso redor, nós mantemos firmes a nossa fé no Senhor e defendemos a real mensagem. Isso é se manter firme debaixo da vontade do Senhor, é amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo entendimento, de tudo de fato. É aceitar aquilo que vem do Senhor, querendo que o Senhor execute o melhor que Ele tem para nós. É confiar que o Senhor tem o melhor, independente do que esteja acontecendo. Claro que nós temos os nossos planos, nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, mas a resposta certa deve vir do Senhor, porque o nosso coração é enganoso. Não devemos mover um único músculo na direção dos nossos planos e das nossas vontades, sem que o Senhor nos dê a direção, ainda que pareça bom e ainda até que pareça certo. Já dei esse exemplo. Se a pessoa ir para o campo missionário, nunca vai ser errado, sempre vai ser certo. Mas se Deus não te chamou para ir para aquele campo especificamente, se Deus te chamou com um trabalho diferente, você não estará fazendo a vontade do Senhor. Então não é certo para a sua vida, ainda que ser missionário não seja errado. Então, ainda que os planos pareçam bons e certos, ainda que ser missionário não seja errado, se o Senhor te chamou para fazer outra coisa, você não deve fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Você deve seguir na direção que o Senhor te chamou, naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Isso é fazer o certo de acordo com a vontade do Senhor, e não simplesmente o que parece certo, mesmo que seja certo, mesmo que seja aceito como certo pela grande maioria das pessoas. Se nós não fizermos a vontade do Senhor, se nós buscarmos a nossa própria vontade, mesmo que seja quando é uma coisa boa, é uma coisa certa, parece que não tem tanto problema. É pior ainda quando nós buscamos a nossa vontade e não é tão bom assim, é completamente contrário à vontade do Senhor. Mas eu gosto de pensar no exemplo de Jonas. Será que era errado ele viajar para outro lugar?
Ele podia viajar para qualquer lugar. Ele tinha liberdade para ir para onde ele quisesse. Mas porque ele estava fugindo da vontade do Senhor, era errado. Então não era errado viajar. O errado para Jonas era fugir da vontade do Senhor indo para outro lugar. Ele tinha que viajar para onde o Senhor mandou ele. E não viajar para qualquer outro lugar. Então, ainda que não fosse errado viajar, para Jonas, ir na direção diferente do que o Senhor mandou era errado. Então, se nós fizermos a nossa própria vontade, ainda que não pareça errado, e deixemos de lado a vontade do Senhor, se nós fizermos isso, se nós buscarmos a nossa vontade e deixarmos de lado a vontade do Senhor, corre o risco de vir uma tempestade gigante sobre o barco da nossa vida. E aí a culpa vai ser nossa, porque nós nos afastamos da vontade do Senhor, porque nós desobedecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer ao Senhor em todo o tempo, mesmo naquilo que nos parece que poderia ser diferente. Jonas achou que podia ser diferente, mas o Senhor tinha um plano naquilo. Ele tinha que fazer o que o Senhor chamou ele para fazer. Amar ao Senhor sobre todas as coisas é obedecer ao Senhor incondicionalmente. Permitindo o Senhor, nós continuamos meditando a respeito disso. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.